A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando aqui mais uma aula, nossa quarta aula do curso Ouça o que o Espírito Diz. E hoje a aula está sendo gravada, não está sendo transmitida, por razões que amanhã nasce, a minha filha, então não vou poder estar ao vivo com os irmãos no domingo. Então a gente vai estar gravando essa aula hoje. Vamos falar um pouco sobre a igreja de Pérgamo. Chegamos à nossa terceira igreja, fizemos uma introdução ali, geral, um panorama geral de todas as igrejas. Passamos na primeira aula falando sobre Éfeso, aquela igreja que abandonou o primeiro amor. Chegamos até na segunda aula, na segunda igreja, a igreja de Esmirna. Falamos sobre a perseguição ferrenha sobre aquela igreja, uma igreja que se manteve fiel até a morte. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Meus irmãos, e a igreja de Pérgamo tem muito a nos ensinar, porque é uma igreja que aponta muito para os nossos dias, Há uma grande semelhança entre a igreja de Pérgamo e a nossa igreja no Brasil, no Rio de Janeiro, a nossa igreja atual. Então, meus irmãos, vamos estar orando, como de costume, por mais que a gente não esteja ao vivo, vamos estar orando para poder iniciar essa aula de hoje. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque só Tu és Senhor, Pai, só Tu és Senhor. Não há nome mais doce do que o Teu, não há nome mais poderoso do que o Teu, não há palavra como a Tua palavra, Senhor, mas a Tua palavra é como uma espada afiada, Senhor, que faz separação entre juntas e medulas, entre o que é santo e o que é profano, entre o que é puro e o que é impuro, e é poderosa para discernir, Deus, para destrinchar pensamentos e intenções do coração. Por isso, Deus nos leva para essa palavra, Espírito Santo, nos leva para essa palavra, nos ensina essa palavra. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse recurso que nós temos de pregar a Tua palavra, esse recurso que nós temos de aprender mais de Ti, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a gente vai passar aqui para os nossos slides já, Então, hoje, como eu falei para os irmãos, nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Então, meus irmãos, primeiramente, o que significa a palavra Pérgamo? Pérgamo significa casado, aquele que é casado. Então, já nos mostra muitas coisas, Uma igreja que não poderia se separar do seu Senhor, Toda a Bíblia é uma Bíblia que mostra... Houve um homem, que escreveu um livro que ele falava que a Bíblia é um livro de alianças. E ele não está errado em falar isso, porque realmente toda a palavra de Deus mostra Deus se aliançando com o seu povo e nunca voltando atrás da sua aliança, mas o seu povo abandonando, quebrando essa aliança. Mas, meus irmãos, a igreja de Pérgamo, ela estava passando um período muito duro, muito difícil, onde havia uma mistura com o mundo, havia uma mistura com a religião daquele tempo, havia uma mistura, sobretudo, com a cultura daquela região. Então, meus irmãos, como eu já falei para os irmãos em outras aulas, a gente está situado, nosso foco de estudo é na Ásia Menor, uma província romana, a maior província romana naquele tempo do Império Romano. O Império Romano dominava muitas partes, como a Trácia, como a Dácia, como a Ásia Menor, tinham várias regiões que Roma tinha domínio, Eram cerca de 14 regiões administrativas, vamos dizer assim, e uma das regiões maiores, a maior região era a Ásia Menor. E na Ásia Menor estavam essas igrejas, de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, todas essas igrejas estavam situadas na Ásia Menor. E, meus irmãos, a cidade de Pérgamo era a capital, a antiga capital, durante 400 anos, ela foi a capital da Ásia Menor. Então, na verdade, o foco aqui da parte política, vamos dizer assim, da Ásia Menor estava em Pérgamo. Então a gente faz algumas alusões para ajudar a entender, Eu até falei para os irmãos que Éfeso seria semelhante a São Paulo, Esmirna seria semelhante ao Rio de Janeiro pela sua beleza, por tudo, e Pérgamo, se a gente fosse associar algum estado do Brasil, seria então Brasília, a sede política, a sede governamental do nosso país. Então, meus irmãos, a gente vê que é uma cidade muito importante nesse sentido, uma região muito importante. Só que, diferentemente de Éfeso e Esmirna, que eram cidades portuárias, onde muitas pessoas passavam, Pérgamo não sofria com isso. Por quê? Porque Pérgamo ficava no topo de uma montanha, era uma cidade elevada, a 1000 metros do mar. Então, enquanto as outras cidades, como Esmirna e Éfeso, estavam próximas ali ao Mar Egeu, costeando o Mar Egeu, Pérgamo não. Pérgamo ficava num lugar muito elevado. E não é à toa que a palavra Pérgamo no hebraico, no latim ela significa casado, mas no hebraico ela significa elevado. Então, faz sentido isso daí, porque ela era um lugar muito elevado. E a gente vai ver quantas lições tem na igreja de Pérgamo a nos ensinar, meus irmãos. Então, a gente chega aqui no nosso segundo slide, que tem o tema dessa aula é a noiva de Cristo. O que tem a ver Pérgamo falar sobre a noiva de Cristo? O que isso nos remete? O que isso nos ensina? Mas é exatamente isso, meus irmãos. A palavra do Senhor aqui nos mostra
ali em Apocalipse capítulo 2, versos de 12 a 17, uma igreja se apartando, uma igreja se sujando, uma noiva sujando seus vestidos, sujando a sua maquiagem, tirando seus sapatos, uma igreja que começa a se misturar com a prostituta daquele tempo, né? A gente tem uma ideia muito clara quando a gente lê Apocalipse sobre a noiva do Cordeiro sendo a igreja de Deus, o Israel de Deus, e a grande prostituta sendo a grande Babilônia. A Babilônia, todo aquele sistema, né? A gente vê o tempo todo um conflito entre o dragão, que é representado por Satanás, com o próprio Deus, né? Ali a figura do próprio Deus. A gente vê ali o anticristo combatendo o Cristo, e a gente vê ali o falso profeta combatendo o espírito que viria a convencer. Então o falso profeta tinha a ideia de convencer os seguidores a partirem para o lado do anticristo e por debalde ele acabar adorando o dragão. E a gente vê, na verdade, o Espírito convencendo a nação, convencendo o povo do Senhor, né, por meio de Cristo, a acessarmos a presença de Deus. Então a gente vê essa trindade do mal, né, chamada de tríade do mal, combatendo uma trindade divina. E meus irmãos, mas tinha algo além disso. Quem é que exerce esse ministério na terra, juntamente com os homens? Os homens é o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Da mesma forma, havia um sistema combatendo o corpo de Cristo. E esse sistema era a grande Babilônia. E nesse período aqui, né, situando esse período, a gente tinha o Império Romano, que era ali o sistema religioso usado para combater a igreja do Senhor, para perseguir a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, a noiva do Senhor deveria estar imaculada, pura, santa, preparada para receber, no fim de tudo, o seu noivo nas bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, a gente vê uma igreja que está sofrendo ataques a todo momento. Por quê? Como eu disse para os irmãos, Pérgamo era a capital cultural daquele lugar. Era a cidade cultural. Então, tudo que tinha a ver com cultura, tudo que tinha a ver com a forma de gerir ali a Ásia Menor, todas as influências culturais partiam de Pérgamo. Então, meus irmãos, como que essa igreja tem a nos ensinar? A gente vive numa cultura tão distorcida, tão deturpada, uma cultura maligna que tem assolado o nosso país, que tem assolado o nosso estado, e a gente não pode se dobrar a essa cultura. A gente tem que ir contra a cultura, meus irmãos, porque essa cultura nos leva para o inferno. Essa cultura tem assaltado as nossas famílias, tem ditado o que nós devemos fazer com os nossos filhos, com os nossos casamentos, mas a gente não deve se dobrar a essa cultura. A nossa cultura é a Bíblia, a nossa cultura é a palavra de Deus. Se nós nos apartarmos do livro dessa lei, nós estamos perdidos, mas se nós nos dobrarmos à lei do Senhor, a palavra do Senhor, nós estamos salvos. Então, meus irmãos, é desembanhando essa espada, que é a palavra do Senhor, que nós podemos, então, guerrear contra essa cultura maligna que tem se levantado no nosso país e que se levantava nesse tempo ali na cidade de Pérgamo. Então, meus irmãos, a gente vê uma igreja dentro do acampamento de Satanás, uma igreja dentro dali do campo de Satanás. Então, e essa igreja se mantém firme e fiel ao Senhor, até por um momento, até que ela comece, então, a ser misturada. E é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje, meus irmãos. Então, o que a gente vê aqui é uma cidade que está em ruínas. Hoje, diferentemente da cidade de Esmirna, que é uma cidade bela, muito bonita, com praia, com ciclovia, com prédios, com muitas construções, a cidade de Pérgamo não é assim. Assim como a cidade de Éfeso, ela está em ruínas, né? Antes foi uma cidade gloriosa, com muitos monumentos, muito bonita, mas hoje é uma cidade que está em ruínas. Então, meus irmãos, a gente botei essa foto para os irmãos verem, essa outra foto também desse anfiteatro, né, que eram teatros a céu aberto, tinha muitos disso, porque existia uma cidade modelo, né, que era Roma. Roma tinha o seu Coliseu, que cabia ali centenas de pessoas, milhares de pessoas, cerca de 10 mil pessoas ali, sentadas. Então, meus irmãos, e as cidades da Ásia Menor tinham seus anfiteatros também. Na época não tinha a tecnologia que nós temos hoje de teatro e tudo mais, de cinema. Então, os espetáculos eram a céu aberto. Então, tinha os anfiteatros, né, a céu aberto ali, e os espetáculos aconteciam. Muitas das vezes, esses anfiteatros eram usados para matar os cristãos, para os cristãos serem perseguidos ali, serem mortos. Isso era um espetáculo. Né? Não era de brincadeira, não eram atores, mas eram os cristãos sendo mortos ao vivo, aos olhos dos romanos. Aquela multidão sangue sedenta vendo os cristãos sendo mortos. E essa era uma forma de divertimento, né? Era o famoso pão e circo ali que a gente via ali em Roma. Então, meus irmãos, essa é a cidade. E qual era, então, o cenário de Pérgamo? Né? Pérgamo era uma cidade que estava no meio do campo de Satanás, como eu falei para os irmãos. Então, era uma igreja fiel, uma igreja firme, doutrinária, uma igreja que tinha a palavra do Senhor sobre ela, mas foi uma igreja que começou a sofrer grandes ataques. E a gente vai ver que a estratégia de Satanás para essa igreja, meus irmãos, é muito clara.
é muito clara. O que Satanás começa a fazer com essa igreja é exatamente o que está acontecendo hoje no nosso país, hoje no nosso estado. Então, como nós temos a aprender com essa igreja, como nós temos a aprender com esse povo de Deus, que não se dobrou a essas doutrinas, que não se dobrou a esses conceitos. Muitos acabaram se perdendo, mas a grande maioria não se perdeu, meus irmãos. Então, a gente fica uma igreja que está situada num sistema totalmente corrompido. E, mais do que isso, meus irmãos, a igreja de Pérgamo, ela tinha a maior biblioteca. A igreja não, né? A cidade de Pérgamo tinha a maior biblioteca cultural da época, né? Por isso que daí vem o nome, quando eu falo para os irmãos, Pérgamo, o que vem na nossa mente, né? Pergaminho. Então foi exatamente nessa cidade que foi criado o pergaminho. Por quê, meus irmãos? Porque na época, então, o Antigo Testamento todo era escrito em papiros, né? O papiro era uma planta, né? Que eles pegavam ali e trançavam aquela planta e faziam tipo como se fosse uma trança mesmo. Depois de fazerem aquele trançado, eles passavam uma resina para deixar aquela planta lisa, né, e mais resistente para poder então escrever, e eles escreviam sobre aquilo ali. Só que esse papiro, ele foi oriundo do Egito. Então o Egito veio com o papiro. Então todos escreviam através do papiro. Então todo o Antigo Testamento está no papiro. Não é à toa que quando, né, a gente vai entrar em outra parte aqui, né, quando eu falei lá sobre o silêncio profético, que fala que acharam os manuscritos do Mar Morto, ali em 1947, que os essênios provavelmente escreveram, jogaram numa caverna. Quando eles pegam, então, dentro de um frasco de vidro, uma parte do livro de Isaías ali dentro, aquela parte, aquele manuscrito, estava num papiro. Por quê? Porque o Isaías é do Antigo Testamento. Só que o que aconteceu? A maior biblioteca da época era a biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. Por quê? Porque quando o mundo foi dividido ali em 4 partes, né, quando Alexandre o Grande faleceu, ele reinou de 333 a.C. até 324 a.C., e ele reina nesse tempo, só que ele acaba falecendo e reina apenas 12 anos, ali uma conquista muito rápida, e os seus generais então dividem ali o reino em 4 partes. Então Seleuco fica com uma parte, Ptolomeu fica com outra parte, Cassandro fica com uma parte e Lisímaco fica com uma parte. Só que a gente vê que na verdade não existem esses 4 poderes como a gente imaginava, mas na verdade existem 2 poderes, então o mundo fica bipolarizado. A gente tem o reino do norte, vamos dizer assim, sendo governado por Seleuco, ou seja, a Síria, a parte dominante ali é a Síria, onde tem a sua capital ali, Nínive, a Síria, Calá, e depois a gente tem embaixo o Egito, que tem ali por cidade muito proeminente Alexandria. Então a grande biblioteca estava em Alexandria, que foi onde foi compilado a Septuaginta, a tradução dos 70 da Bíblia, que foi o extrato mais antigo da tradução da Bíblia para a língua grega, que era a língua que vigorava no mundo inteiro naquela época. Então, meus irmãos, só que quando um homem chamado Eumenes, que era então o governador, era o imperador, na verdade, daquela época de Pérgamo, né, de Roma, na verdade, ele começa então a querer montar uma biblioteca. E quando de Pérgamo, né, perdão. Quando ele quer montar essa biblioteca, ele começa a pedir para o rei do Egito, ali na época, né, para o rei de Alexandria, que era um homem chamado Ptolomeu V, Epifânio, para que ele pudesse ajudá-lo. Só que ele começa a ver uma rivalidade entre a biblioteca de Pérgamo e a biblioteca de Alexandria, que era a maior da época. Então ele começa a boicotar Eumenes II e não manda mais papiro para ele. Então o que Pérgamo tem que fazer? O que Eumenes tem que fazer? Produzir o seu próprio papel. Vamos dizer assim. Então ele rejeita o papiro e ele começa a produzir o seu próprio papel a partir do couro dos animais. Esse couro dos animais fica conhecido como pergaminho. Então a partir de agora ele tem a pele dos animais para escrever. Então, todo o Novo Testamento é escrito nos pergaminhos. E a gente entende quando Paulo fala a Timóteo, para Timóteo trazer para ele a capa dele e os seus pergaminhos. Porque os escritos de Paulo, as cartas de Paulo estão escritas em pergaminhos. Então, meus irmãos, a gente entende isso. Então, essa biblioteca era uma biblioteca exuberante. Tinham mais de 200 mil rolos de pergaminho. Então, isso é muito interessante. E também ela é um centro de paganismo religioso. Por quê? Porque em Pérgamo, tinha ali um grande templo de adoração ao imperador da época. Foi a primeira cidade a criar um templo ao imperador vivo. Enquanto Esmirna criou o templo à deusa Roma, né, que a Roma era uma deusa, era uma divindade, Pérgamo criou então ali um templo ao imperador chamado Augusto César. Ela então em 29 a.C. cria esse templo. Então imagina, meus irmãos, um templo a um homem que está vivo. Sou eu criar um templo a um governador vivo hoje. E fazer um templo para ele e todos os dias oferecer então sacrifícios em honra a esse imperador, a esse presidente, a esse governador. Então imagina, a igreja estava num lugar onde se declarava que César era o Senhor, e não só isso,
todos os dias se queimava incenso. Era como se às 6 horas da noite, quando bate o sino lá das igrejas, batesse um sino ali e todos tivessem que se dobrar a César falando, César é o Senhor. Só que para os cristãos isso era a maior traição, a maior idolatria, a maior abominação. E nunca que os cristãos se dobrariam falando César é o Senhor. Mas não, Cristo é o Senhor. Então, meus irmãos, isso é tão sério que olha só onde essa igreja está inserida. Num local onde César era adorado 24 horas por dia. Não era uma vez por ano, como nas outras cidades, mas não, lá era diária. Era uma rotina todos os dias de idolatria naquele lugar. E Pérgamo está situado nesse lugar. Só que, meus irmãos, lembrem, a igreja Pérgamo é a casada com Cristo. É a noiva de Cristo. E não a noiva de César, não a casada com César, mas a casada com Cristo. E o inimigo vem para acabar com esse casamento, para destruir essa aliança, para divorciar a igreja de Cristo. Isso é abominável aos olhos do Senhor. E mais do que isso, né? Como eu falei para os irmãos, ela tinha o centro do culto ao imperador. Então, olha como isso é tão interessante. É por isso que Jesus vai falar tantas coisas para essa igreja. E a gente começa a entender por que Jesus fala algumas coisas para essa igreja que ele não fala para outras. Então, meus irmãos, seguindo aqui, começa então o livro de Apocalipse no capítulo 2, para essa igreja, falando assim, ó, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que Jesus se apresenta dessa forma? Como eu já disse para os irmãos, toda vez que Jesus se apresenta numa igreja, ele faz referência ao que ele falou lá na revelação dada a João no capítulo 1. E ele se apresenta para essa igreja diferentemente do que ele se apresenta para outras igrejas. Ele fala, para essa igreja ele fala, estas coisas de aqueles que têm a espada afiada de 2 gumes. A gente sabe que a espada afiada de 2 gumes é a palavra de Deus, como vai dizer em Hebreus 4, versículo 12. Essa é a palavra afiada. Por que Jesus está falando isso para essa igreja? O que essa igreja deveria saber? Meus irmãos, por que a igreja estava passando por isso? A igreja teria que ter a palavra como doutrina, a palavra como manual de vida, de conduta. E, meus irmãos, olha o que a gente vê na mão do imperador. Essa estátua é a estátua do imperador Augusto César. E essa estátua, olha o que ele tem na mão, uma espada, era uma espécie de cetro, na verdade, que ele julgava. Naquele tempo existia uma coisa chamada o poder da espada, e em outras línguas chamavam o poder da verdade e da morte, da vida e da morte. Então, o imperador, ele regia aquela região, aquela cidade, falando que eu posso dar a vida, eu posso dar a morte, eu posso matar e eu posso fazer viver. Então, como é que Jesus se apresenta para essa igreja? Não é César que pode matar vocês. Não é César que pode fazer vocês viverem. Eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. A espada que corta dos 2 lados. A espada que é a verdade e a espada que é o juízo. É isso que Jesus está falando para essa igreja. Eu sou a verdade. Eu tenho a espada afiada. Eu que realmente transpasso todas as coisas. A espada de César só pode matar o corpo de vocês. Mas a minha espada, ela mata o corpo e lança no inferno. Então, meus irmãos, é isso que Jesus está falando para essa igreja. Olhem para mim, porque eu tenho a espada. Então, meus irmãos, olha que revelação gloriosa de Jesus a essa igreja de Pérgamo. Então, olha o que o texto continua dizendo. Conheço o lugar em que habitas. Antes, Jesus falava o que para as igrejas? Conheço as tuas obras. Mas agora ele está falando assim, eu conheço aonde vocês estão. Nossa, meus irmãos, isso é pesado de Jesus falar. Eu sei onde é que vocês estão. Vocês estão no arraial de Satanás. Vocês estão dentro do inferno, praticamente. Eu conheço o lugar onde vocês habitam. Eu sei onde vocês habitam. Onde está o trono de Satanás. Não foi a igreja que colocou o trono de Satanás. Não, mas eu conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de Satanás. O que Jesus está dizendo para essa igreja? Não são vocês que estão fazendo o trono de Satanás. Não. Nessa cidade de Pérgamo estava o trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ou seja, ainda que tenha o trono de Satanás aí dentro, ainda que vocês vivam dentro do local onde é o acampamento do diabo, vocês não têm negado a minha fé. Olha que coisa gloriosa ouvir de Cristo isso. Vocês não têm negado a minha fé. A despeito de qualquer coisa, vocês têm permanecido fiéis a mim. Ainda nos dias de Antipas, quem era Antipas? Era o pastor da igreja de Pérgamo. Minha testemunha, meu fiel, olha como Antipas é chamado, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha que palavra que Jesus começa a falar para essa igreja de Pérgamo, então, meus irmãos. E a gente vai entender isso, onde está o trono de Satanás. A gente começa a entender por que Jesus fala isso para essa igreja. Meus irmãos, como eu disse para os irmãos lá no início, a cidade de Pérgamo era um local elevadíssimo, aquela acrópole lembrava um trono, o trono onde se assentava o maioral dos deuses. Por quê? Porque Pérgamo era a cidade onde Zeus se assentava. Então, meus irmãos, o maioral dos deuses daquela época
era Zeus, né? Fazendo um confronto com o próprio Deus, né? Que o nome é muito parecido. E a figura de Zeus, sabe como é que Zeus era apresentado? Zeus era apresentado em nuvens em volta dele. Olha só que coisa interessante. Nuvens em volta dele e um cetro em suas mãos. Nesse cetro, na ponta desse cetro, ficava uma deusa, chamada deusa Nice, que era a deusa da vitória, ou seja, mostrando que Zeus, entre as nuvens, viria julgar as nações e sair vitorioso. Meus irmãos, se a gente lê o Apocalipse, a gente vê que quem é que vem entre as nuvens? Não sobre as nuvens, como a palavra diz, mas diz que Jesus vem entre as nuvens, com poder e glória, para julgar as nações. Então, olha que afronta que eles faziam ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Meus irmãos, então, olha que coisa, como que essa cidade afrontava o nome do Senhor. Por isso que Jesus vai falar para aquela igreja que lá está o trono de Satanás. E não só um trono físico, não só um trono que eu pudesse ver, mas um trono que governava aquela mentalidade, aquela cidade. Porque, meus irmãos, o trono de Satanás não é um lugar específico apenas. Eu não preciso me preocupar, não posso passar por ali, porque ali alguém sacrificou alguma coisa, se eu passar por ali, eu posso cair, posso machucar. Não é isso. O que Jesus está dizendo para essa igreja é: o governo de Satanás está naquela igreja. Por que o trono está estabelecido? Porque alguém está governando. Satanás está governando aquela cidade. Era uma cidade totalmente idólatra, totalmente perdida, totalmente pervertida, totalmente promíscua. Então, meus irmãos, por quê? Tamanha era a idolatria daquela cidade. E o que Jesus está falando para essa igreja? Eu sei onde vocês habitam, eu sei que o lugar que vocês habitam é o pior lugar que vocês poderiam estar, mas vocês permanecem fiéis a mim. Vocês permanecem livres diante de mim, porque vocês estão buscando o meu nome. E é o que Jesus está falando para a igreja. Eu sei disso. Eu sei disso. Meus irmãos, a gente vê que 3 figuras aparecem aqui nessa cidade. Olha só, a primeira figura, como central aqui, é Zeus. Zeus é o confronto direto com o próprio Deus, com o próprio Pai. Então a gente vai ver que essas 3 figuras, adoradas ali na cidade de Pérgamo, eram uma afronta à trindade divina. Porque, meus irmãos, Zeus era adorado como o próprio Deus, uma vez que Zeus é o maioral dos deuses, é o pai dos deuses. Depois eles tinham um templo a César Augusto, um templo ao imperador. E sabe como é que César Augusto era chamado? A gente vê que ele tem a espada afiada, e a gente sabe que a espada, a palavra, é Cristo. E, meus irmãos, na revelação de Cristo, de Jesus a João, o que Jesus fala para João? Que uma espada afiada sai da sua boca. E olha o que a gente vê na figura de César, ele com a espada. E olha que coisa interessante, o nome César, ele se intitulou como Máximos Pontífice, ou seja, o Sumo Pontífice. Olha que coisa interessante, pontífice na língua latina, no latim, significa sacerdote. Então a palavra sacerdote significa pontífice. E o que é o sacerdote? O que é o pontífice? É o fazedor de ponte, por isso que vem a palavra pontífice. Então quando César fala que ele é o sumo pontífice, o que ele está falando? Que ele é o sumo sacerdote. E quem é o nosso sumo sacerdote, meus irmãos, lá dito em Hebreus? Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote e intercessor. Então ele é o Cristo e não César Augusto. Então a gente vai ver agora a segunda afronta, a figura do Filho, a afronta ao Filho, a afronta a Cristo. A primeira afronta a Deus, Zeus. A segunda afronta, César Augusto em relação a Cristo. E a terceira afronta, essa cidade adorava, ela tinha um próprio Deus. Uma vez que César Augusto era imperador de todo o Império Romano e Zeus era Deus de todo o Império Romano, a gente tem uma cidade que tem o seu próprio Deus. É como se no Rio de Janeiro eu tivesse um Deus próprio do Rio de Janeiro. O Deus do Rio de Janeiro, como se fosse assim. E dou um nome para ele. Essa cidade de Pérgamo tinha o seu próprio Deus. E o nome desse Deus era o Deus Esculápio ou Asclépio. Esculápio era o Deus da medicina, porque ali em Pérgamo tinha a maior universidade de medicina do mundo conhecido. E, meus irmãos, não é à toa que até hoje, quando a gente olha no jaleco dos médicos, o que tem ali no jaleco deles? Uma cobra, uma serpente enrolada no bastão, que era exatamente a figura do Deus Esculápio, que era o Deus da cura, o Deus da salvação. E era tão abominável o ritual que se fazia para esse Deus, que eles tinham 200.000 templos espalhados por toda Roma. E a sede daquele templo era em Pérgamo. E, meus irmãos, era uma coisa tão terrível que se fazia, que durante os cultos feitos a Esculápio, as serpentes no templo eram soltas no templo e andando no templo os homens se jogavam no chão, ficavam deitados no chão até que uma serpente passasse por eles e os curasse daquela doença. Então, meus irmãos, quando a gente olha a parábola do bom samaritano, isso me fez lembrar, antes de começar a aula que eu estava lembrando disso, de quando fala que um levita passa e olha aquele homem no chão que foi machucado para aqueles ladrões ali, e o levita não faz nada, vai embora, fala que ele estava com pressa, o sacerdote passa, também não ajuda nada, até que chega o bom samaritano. E fala que o bom samaritano coloca azeite e vinho em suas feridas, para curá-lo daquela dor. E, meus irmãos, se a gente olha para a Bíblia, quem é o vinho novo? Que a Bíblia fala em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito.
ou seja, não o vinho que traz dissolução, mas o vinho novo, que traz salvação, que traz cura. E depois vai falar que azeite, o monte das oliveiras, o azeite, quem é o azeite da unção? Quem é esse azeite na Bíblia? É o Espírito Santo. Toda vez que traz a referência do vinho novo e do azeite, é o Espírito Santo. Então o que o vinho e o azeite faria na ferida daquele homem? Curaria. E agora a gente vê um confronto. Então, novamente, mais uma coisa indo de encontro à Trindade. O Deus da cura está indo em confronto com aquele que pode curar, o Espírito Santo. Então, meus irmãos, a gente vê que se levanta nessa cidade um trono de Satanás, Zeus, César e Esculápio, se levantando, então, para ir de encontro àquilo que Deus tinha estabelecido para a igreja, aquilo que Deus tinha estabelecido como lei diante do povo. Então, meus irmãos, é isso que está acontecendo na cidade de Pérgamo. E essa igreja, no meio desse arraial satânico, ela tem que se manter fiel e firme para ela não se corromper com a comida sacrificada aos ídolos, com as iguarias do rei, como no tempo ali de Nabucodonosor. E a gente vê que Nabucodonosor exigia adoração para si naquele tempo de Babilônia. E agora a gente está vendo que o rei, ali o imperador desse tempo, César Augusto, está exigindo adoração para si também. Então, meus irmãos, a coisa está acontecendo novamente. Não é à toa que a grande Babilônia se levanta nesse tempo, fazendo uma referência à antiga Babilônia, que caiu diante do Império Persa. Então, meus irmãos, olha que coisa terrível. A gente vê que ali existe o altar de Zeus nessa cidade. O altar de Zeus, então, meus irmãos, isso é uma maquete, né, que está hoje lá no Museu de Pérgamo, que fica em Berlim, né? Berlim pegou ali as ruínas, né, do museu, recriou esse museu, fez uma maquete, levou lá para Berlim e intitulou aquele museu de Museu de Pérgamo. Então hoje a gente tem essa maquete do altar de Zeus. E, meus irmãos, hoje são as ruínas do altar de Zeus, no original. Aqui ficava o altar de Zeus, e são só ruínas, porque, meus irmãos, tudo vai passar, mas o nome do Senhor não passará. Né? Os povos que se levantam contra o Senhor, as nações que se levantam contra o povo de Deus, elas vão ruir, mas o povo do Senhor permanece. Estava até falando isso com o meu sogro antes de vir para cá, né, que como que os homens que se levantaram contra os judeus hoje não são mais nada. Né? Quem é o Império Romano? Quem é a Babilônia hoje? Não tem. Quem é a Síria hoje? Não tem. A Grécia, a grande Grécia? Não tem. Quem é a Roma, o grande Império Romano? Não tem. Por quê? Todos aqueles que se levantaram contra o povo escolhido de Deus pereceram. Então, meus irmãos, é isso que Deus quer dizer. Não temam a espada que pode matar o corpo de vocês, mas temam a espada, a minha espada, que pode julgar a alma, que pode levar a alma para o inferno. Essa tem que ser temida. Então, meus irmãos, e Jesus fala desse homem, meu fiel, Antipas. Sabe o que é interessante? O nome Antipas significa um contra todos. Ou seja, o homem que não se dobrou diante da cultura, o homem que não se dobrou naquele tempo, diante de homem nenhum, diante de cultura nenhuma, diante de sistema nenhum. Esse homem chamado Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo. Assim como Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna, Antipas era o pastor da igreja de Pérgamo. Mas não sabe como esse homem morreu? Ele morreu dentro de um boi de bronze encandecido. Colocaram ele dentro de um boi de bronze e aqueceram aquele boi até ferver aquele boi. Então esse homem foi cozinhando ali dentro, até ser morto ali, asfixiado e queimado dentro daquele boi. Olha que morte terrível. Mas, meus irmãos, esse homem não negou o nome de Cristo. Mas não, ele permaneceu fiel. E Cristo chama Antipas de meu fiel. Olha que coisa maravilhosa. Será que Cristo pode nos chamar assim, meu fiel? Renan, você é meu fiel. Minha irmã, você é minha fiel. Meu irmão, você é meu fiel. Isso é tremendo de se ouvir do Senhor. Mas esse homem não negou o nome do Senhor, mas ele foi fiel até a morte. Ele morreu. Sabe por quê, meus irmãos? Ele morreu no fogo, assim como Policarpo morreu no fogo. Mas assim como Policarpo disse, eu não temo. Esse fogo que você acendeu aqui, falando para aquele procônsul, ele vai queimar por 1 hora e vai se apagar. Mas eu temo é o fogo eterno. Esse sim eu devo temer. Então, meus irmãos, esses homens foram mortos por um fogo que rapidamente se extinguiu. Agora, aquele império todo foi levado por um fogo, será levado por um fogo que queimará eternamente, que é o lago de fogo, o inferno. Então, meus irmãos, a Bíblia continua dizendo, tenho todavia contra ti algumas coisas. Agora, meus irmãos, começa o Senhor então. O Senhor se apresenta para a igreja, o Senhor elogia a igreja, e agora o Senhor começa a fazer algumas ponderações em relação à igreja, algumas críticas em relação à igreja de Pérgamo. Porque ainda que a igreja tivesse começado muito bem, na sua fidelidade, por um momento, o diabo mudou a estratégia. Agora o diabo não vai mais levar o povo para a apostasia. Agora o diabo não vai levar mais o povo a abandonar aquela vida cristã completamente. Não, mas o diabo vai fazer algo muito sorrateiro, assim como uma serpente astuta. O diabo vai começar a fazer algo nessa igreja. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão,
o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Meus irmãos, afinal, o que vem a ser a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas? A gente vê que lá na igreja de Éfeso fala que eles combatiam, eles não aceitavam, eles odiavam a doutrina dos nicolaítas. Agora a gente está vendo uma igreja que aceita a doutrina dos nicolaítas. Então, meus irmãos, como isso é real nos nossos dias? Como isso é real? A gente vê aqui, meus irmãos, que a doutrina de Balaão, essa história de Balaão está dita lá em Números capítulo 22 a 24, que era um profeta do Senhor, né? Inicialmente era um profeta que deveria profetizar a favor do povo. E, meus irmãos, só que na época, Israel ali, né, já no livro de Números, fala que o rei de Moabe, o rei dos Moabitas, chamado Balaque, ele se levanta para tentar enfraquecer o exército israelita. O que ele faz, então? Ele contrata Balaão, que era um profeta, para proferir maldições para Israel. Por quê? Porque se Balaão proferisse maldições para Israel e aquelas profecias se cumprissem, Israel seria derrotado e, naturalmente, Moabe seria vencedor. Então, Balaão se vende por dinheiro a Balaque. O nome Balaão significa devastador, devorador. E o nome Balaque significa aquele que assola o povo. Então, olha só, meus irmãos, como isso é sério. Então, o que acontecia? Toda vez que Balaão chegava para proferir maldição sobre o povo de Israel, só saía palavras de bênçãos da boca dele. Ele não conseguia amaldiçoar o povo. Ele vai e tenta novamente Balaque e fala assim, não é possível, vai lá e amaldiçoa esse povo. Ele vai dar mais uma quantia de dinheiro, Balaão chega. Quando ele abre a boca para amaldiçoar o povo, ele abençoa o povo. E pela terceira vez acontece aquele episódio da mula ali, que Balaão está teimando na coisa acontecendo, e a mula vê aquele anjo ali parado, e tá, até quando você vai continuar fazendo isso? Até quando você vai querer continuar amaldiçoando o povo de Israel? Você não está entendendo isso? Que esse povo foi escolhido, esse povo foi separado. Então, meus irmãos, o que acontece? Balaão, ele vê que ele não consegue amaldiçoar o povo. Da mesma forma, o diabo não consegue tocar na vida daquele que foi selado pelo Espírito. Ele não consegue. Aquele que foi selado, que a vida está escondida em Deus por Cristo, ele não consegue abrir os braços de Deus, tirar a gente dali de dentro. Não, isso é impossível. Isso é impossível. Porque isso seria uma total apostasia. A gente abandonar o nome do Senhor de uma vez por todas. Mas o que o diabo começa a fazer então? Exatamente o que Balaão falou para Balaque. Balaão fala assim, olha só, Balaque, eu não tenho como amaldiçoar esse povo, mas eu vou te sugerir uma coisa. Começa a colocar donzelas no meio do povo, começa a introduzir mulheres bonitas no meio do povo, que os israelitas vão acabar se perdendo no seu próprio pecado. Olha que coisa que acontece hoje, né, meus irmãos? Então, o que acontece nesse tempo? Os homens de Israel começam a se relacionar sexualmente, se aliançando com aquelas mulheres, com aquelas prostitutas, com aquelas donzelas, e eles se perdem do Senhor. E o pecado é tão grande, né, em Baal Peor, que acontece ali, que Deus mata 24 mil israelitas por causa desse pecado. Ou seja, ele não conseguiu amaldiçoar o povo. Assim como o diabo não consegue diretamente tocar nos filhos de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Assim como Lutero disse, até o diabo é o diabo de Deus. Há um limite, assim como Jó, né, no livro de Jó mostra o tempo todo. Então, meus irmãos, há um limite para isso. Só que, o que o diabo começou a fazer? Não. Eu não vou mais ir contra a igreja. Eu vou começar a misturar. Vou colocar as ervas daninhas no meio da igreja. Vou começar o joio no meio da igreja. Vou começar a colocar algumas misturas dentro da igreja. E é exatamente isso que a gente vê hoje, meus irmãos. Né, eu estava vendo um vídeo há pouco tempo, antes de começar aqui a gravar para meus irmãos, um vídeo de um pastor, que é claro que eu não vou falar o nome aqui, mas ele começando, a pregação dele era o seguinte: só você pode impedir o seu crescimento, só você pode impedir de você chegar onde você tem que chegar. E começa, meus irmãos, a tirar toda a obra do Senhor Jesus e do Espírito Santo e colocar a obra em mim. Na verdade, agora, eu não dependo mais de Jesus, eu não dependo mais do Espírito, eu dependo de mim. Eu posso me levar, eu sou dono do meu destino. Né? Essa é a pregação que está sendo dita hoje. Não, meus irmãos, eu sou miserável, eu não sou ninguém. Sem Cristo eu não sou nada. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Então, meus irmãos, antes existia muito, né, a teologia da prosperidade, que era aquele algo grotesco, era coisa grotesca de se você der 5 reais você ganha 5 mil, e aquelas coisas abomináveis que existiam ali. Mas hoje o que a gente está vendo é a teologia do coaching, né? Você pode, você consegue, Deus te garante, você consegue, Deus garante para você, ordena isso que Deus te dá. Não, meus irmãos. Como isso tem entrado no meio da igreja. Essas garantias. O que o diabo está fazendo agora? Eu vou cercar eles de garantias, eu vou desviar os olhos deles de Cristo, eu vou começar a colocar coisas mais perto deles, para eles olharem para o lado, para eles olharem para aqui, tirar os olhos deles de Deus, tirar os olhos deles de Cristo. E é exatamente isso que tem acontecido no meio da igreja. São essas pregações, são esses pastores coach que vêm aqui falar como se fosse uma palestra motivacional,
falando para a igreja como se o evangelho tivesse a ver com psicologia, como se o evangelho fosse a ver com sociologia. Jesus não é um psicólogo, Jesus não é um sociólogo, Jesus é o Filho de Deus. É por isso que quando Jesus vira para Pedro e os discípulos, ele fala assim: quem vocês dizem que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros Jeremias ou até um dos profetas. Jesus fala assim: eu não quero saber o que os outros dizem, eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. Sabe o que Pedro responde? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele assim: disseste bem. E eu te digo uma coisa, não foi carne e sangue que te revelou. Você não conseguiu ter esse conhecimento por si mesmo, mas o Pai que te revelou, o Espírito que te revelou. Né? Ele não fala o Espírito, porque o Espírito não tinha sido soprado, mas ele fala o Pai te revelou. Então, meus irmãos, ele fala: e disseste bem, portanto tu és Cefas, e sobre essa pedra eu edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, nós só podemos entender que realmente Jesus é o Filho de Deus por meio do Espírito. E quando a gente começa a achar que Jesus é o maior psicólogo que já existiu, que nós somos um pobre coitado, Jesus é o maior Papai Noel que já existiu nesse mundo para nos presentear, a gente se perde do que realmente é o Evangelho. Porque isso não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Sabe o que significa a palavra gospel em inglês? Evangelho. E na verdade, essa palavra foi o tirador de culpa de tudo. Se um cantor não tem nada de Deus, mas ele fala que ele é um cantor gospel, opa, vamos ouvir então que ele é um cantor gospel. É um pregador? Não, mas é gospel. É uma igreja? Não, mas é gospel. O gospel é aquilo que mais engana o povo de Deus, é a cultura gospel. É a cultura do coach, é a cultura do que eu posso, é a cultura que eu devo fazer. Na verdade, o que estava acontecendo nesse tempo era exatamente isso. Se eu não posso com a igreja, eu não quero mais a apostasia, o que eu vou fazer agora então? O ecumenismo. Eu vou começar a miscigenar, vou começar a misturar a igreja, vou começar a colocar um pouquinho de fermento. E é o que a palavra de Deus vai dizer, que um pouco de fermento levera toda a massa. Eu não vou matar o corpo diretamente, mas eu vou colocar o câncer numa célula só. E se o câncer estiver numa célula só, ele vai deixar o corpo todo enfermo. É como eu pegar uma gota de suco de uva e tacar numa caixa d'água. Não tem como eu tirar aquela gota de suco de uva novamente dali. Só tem uma forma, esvaziando toda a caixa d'água. É eu pegar um veneno e tacar dentro de uma botija pura. Eu vou ter que quebrar aquela botija e refazer aquela botija e colocar o líquido puro. Da mesma forma, se a gente se dobra diante do pecado, se a gente se dobra diante dessas heresias que estão sendo ditas, meus irmãos, só uma forma de nós repudiarmos isso completamente, sermos quebrados pelo Espírito do Senhor, sermos refeitos pelo Espírito do Senhor e sermos cheios novamente do líquido puro, sermos cheios novamente do vinho novo, que é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, o que estava acontecendo nessa igreja era exatamente isso. A igreja estava sendo enganada, a igreja estava tendo doutrinas hereges dentro dela. E não só a doutrina de Balaão, como a outra doutrina também, meus irmãos, que era a doutrina dos Nicolaitas. A doutrina dos Nicolaitas, o nome Nicolaita, é aquele que conquista o povo, ou seja, sorrateiramente. Essas doutrinas têm conquistado o povo de Deus a abandonar o verdadeiro evangelho, ao evangelho genuíno. Meus irmãos, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Quando a gente abandona essa palavra, a gente incorre em muitos erros, em muitos erros. E eu até falo muito, né, isso lá no meu trabalho, não tenha Bíblia no celular. Sabe, evita ter Bíblia no celular. Pô, mas é bom, é mais fácil. Eu sei que é mais fácil. Eu sei que é bom. Agora, eu garanto que ninguém colocaria um remédio do lado de um veneno. Porque você pode acordar na madrugada com sono, meter a mão no veneno, tomar e morrer. O celular e a Bíblia é a mesma coisa. Claro que eu estou deixando a coisa muito maior, né? Eu sei que não é toda essa seriedade como eu estou falando, mas pode ser. Por quê, meus irmãos? Você pega o celular e abre a Bíblia. Está abrindo a Bíblia, pum, WhatsApp, Instagram, Facebook. Meus irmãos, não tem como, no mesmo local, ter a palavra que saiu da boca de Deus e uma praga como é o Facebook e o Instagram. Não tem como. Elas coexistirem. Então, meus irmãos, tenha a sua Bíblia. A sua Bíblia de papel, rabisque ela, leia ela, coma ela, como João e Ezequiel fizeram. Coma essa palavra, porque ali está a verdade de Deus, ali está o caráter de Deus, ali está a pessoa de Cristo, ali está o que Cristo pensa, o que Cristo sente, quem Cristo é, ali está Cristo. Ali não está um manual de bênçãos, manual de garantias, ali está o quem Cristo é. Toda a palavra revela Cristo. Toda a palavra aponta para Jesus. E o que os nicolaítas estavam fazendo era misturar isso daí. Por quê, meus irmãos? Nicolau foi um homem que ele era casado, só que ele era apaixonado por uma outra mulher. Ele queria se casar com essa mulher, mas ele não podia, porque ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria pecando contra o Senhor. Então ele faz o quê? Ele faz a separação do corpo com o espírito. Ele fala, não, eu posso continuar cultuando ao Senhor corretamente, fazendo meus rituais, e o meu corpo não tem nada a ver com o meu espírito. E eu posso ficar com essa mulher. Então ele começa então a separar o corpo do espírito. E o que ele pregava era o seguinte: quanto mais eu pecar, mais a graça do Senhor vai abundar. Então, mais eu vou ser perdoado, mais eu sou amado por Deus. E ele começa então a destilar esse veneno no meio dos cristãos.
Pequem bastante. Porque se vocês pecarem bastante, a graça do Senhor vai ser maior ainda, vai ser mais manifestada ainda. É isso que Nicolau falava. Então eles começam a fazer a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, o frasco é diferente, mas o veneno é o mesmo. É o ecumenismo, é a mistura, é a miscigenação, é aquela coisa que vai envolvendo o povo de Deus. Quando a gente vê, a gente foi criado nisso. Então a grande chance que quem se converteu nos últimos 15, 20 anos ter conhecido o evangelho errado, ter conhecido o evangelho vazio, ter conhecido um evangelho que não tem a cruz de Cristo no centro, que não tem Cristo no centro, mas tem as bênçãos, as garantias, o dinheiro, que o crente não pode sofrer, que o crente não pode ser pobre. Não, meus irmãos. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Nada a ver. Sabe o que estava acontecendo? O sarrafo da moral, o padrão da moral estava baixo. Eu lembro que uma época eu fiz um curso que eu tinha que praticar todos os esportes naquele curso. E o último esporte que eu pratiquei naquele curso foi salto com vara. E eu lembro que quando você ia fazer os outros esportes, tinha as valências físicas de cada esporte. Por exemplo, salto em altura, você tinha que ser longilíneo, você tinha que ser alto, você tinha que ser flexível. Aí você, ia praticar os 100 metros rasos. Você tinha que ser baixo, você tinha que ser forte. Eram valências físicas. Quando chegava no salto em altura, a valência física para o salto em altura não tinha nada a ver com o corpo. Tinha a ver com coragem. A primeira valência física seria a coragem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você olhava aquele sarrafo lá em cima, ou seja, aquela trave que você tinha que passar por cima, você olhava lá em cima e falava assim, tem que ter muita coragem. Por quê? Porque o sarrafo estava alto. Da mesma forma, quando o sarrafo, ou seja, a obediência de Cristo, foi posta num lugar alto, o nosso temor aumenta. O nosso medo aumenta. E a gente tem que ter coragem para ver aquilo ali. Então o que era mais fácil para o diabo fazer? Tirar o temor ou baixar o sarrafo? Baixar o sarrafo. Então ele baixou o sarrafo. Qualquer um passava. Qualquer um conseguia cumprir a obediência agora. Qualquer um conseguia viver piamente diante do Senhor. Porque na verdade o sarrafo da moral, o sarrafo da obediência estava baixo. Mas na verdade, meus irmãos, Jesus continuou odiando o pecado e continua amando a obediência. Nada mudou. Os tempos podem mudar, tudo pode mudar, mas a obediência de Cristo permanece a mesma. Jesus continua exigindo a mesma coisa do seu povo. Obediência, observância, a palavra dele, oração, jejum, busca incessante pelo seu nome, amor total, devotado ao nosso Cristo, ao nosso Senhor, ao Filho de Deus. É isso que ele quer de nós. O nosso amor completo por ele. E não que a gente comece a sujar o nosso vestido. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Se os nossos vestidos não estão brancos, lavados, as nossas vestiduras não estão lavadas no sangue do Cordeiro, meus irmãos, nós não podemos nos apresentar diante do Cristo. Ele não vai aceitar uma noiva que não é virgem. Ele não vai aceitar uma noiva que se deitou com os amantes. Não. Ele vai aceitar uma noiva pura, imaculada e santa. E é isso que ele dizia para a igreja de Pérgamo. Vocês são a igreja casada comigo. Vocês não podem se dobrar a essas doutrinas. Vocês não podem me abandonar por essas doutrinas. E é isso que Deus está falando para essa igreja. Meus irmãos, então por isso que Deus fala assim, minha graça não é grande. E você pode pecar livremente que nada acontece. Não. Ele fala assim, portanto, arrepende-te. Arrepende-te. E se você não se arrepender, eu venho a ti sem demora. E contra eles, ou seja, esses homens que estão entrando no meio da igreja, que vocês estão deixando entrar no meio da igreja, tolerando a doutrina deles, pelejarei com a espada da minha boca. Olha, meus irmãos, coisa séria. Olha que coisa séria. Jesus está falando assim, olha só, da minha boca sai uma espada afiada. Se vocês não tirarem esses falsos apóstolos, esses falsos pastores, esses enganadores do meio de vocês, eu vou vir e eu vou cortar tudo. Eu vou vir com a minha espada, eu vou julgar tudo. E vocês vão acabar indo junto também. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque há tantas coisas na nossa vida, tantos pecados na nossa vida, tantas coisas que a gente às vezes cultiva, que a gente rega todos os dias, que se não for tirado, vai levar todo o nosso corpo para o inferno. Aquilo que Jesus fala, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora, porque é melhor entrar nessa vida sem um olho do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então, meus irmãos, o que Cristo está falando para a igreja é, tira isso de dentro de vocês. Tira isso de dentro de vocês. Arranca isso de dentro de vocês. Não aceitem esse evangelho. Não aceitem essa palavra dita a vocês, porque isso não é o que eu disse para vocês. Isso não é o evangelho genuíno. Isso não é a palavra de Deus. Tira isso do meio de vocês. Aumentem o sarrafo novamente, porque eu nunca mudei o meu padrão. Meu padrão sempre foi obediência, sempre foi temor, sempre foi amor, sempre foi. Sempre foi. Meus irmãos, os irmãos que são casados sabem, principalmente os homens. Ninguém gostaria de uma mulher que só pede, nada faz por você. Por que Cristo é diferente? Cristo não é diferente. O casamento é o maior protótipo do relacionamento de Deus com a igreja, de Cristo com a igreja. Meus irmãos, se nós não aceitamos uma mulher que só nos peça as coisas, que dirá Cristo de uma igreja que só pede para ele, nada dá, não ama, não está disposta a morrer por ele, não serve, não é submissa a ele.
Cristo exige isso da sua noiva. Eu sou a noiva de Cristo, você é a noiva de Cristo. Nós devemos total submissão, obediência e amor incondicional ao nosso Senhor, ao nosso noivo, ao nosso Cristo. E é por isso que a palavra de Deus fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. A palavra de Deus é como uma arma carregada. Se ela for bem manejada, ela te salva. Se você brincar com ela, você morre através dela. Então a espada do Senhor, a palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Ela é a verdade. E é a mesma verdade que salva, é a verdade que julga, é a verdade que mata. É como se eu escrevesse um regulamento, um decreto, e eu, como Cristo, chegasse ali, cara, observe isso aqui, eu quero te salvar, eu não quero te julgar, eu quero te salvar. Observe isso aqui, observe, meu pai escreveu isso aqui, observe isso aqui. E você não observa. Essa palavra aqui está te matando, essa palavra aqui está te julgando. Não sou eu que estou te julgando. É essa palavra que está te julgando. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se nós não observarmos a palavra do Senhor, a gente não vai saber provar os espíritos. E como a gente tem sido enganado, como esses pastores, como esses coaches no evangelho, como esses coaches gospel têm levado tantas pessoas a encherem as igrejas totalmente desprovidas do Espírito Santo. Mas cheio de garantias, cheio de coisas, cheio de um evangelho tão fétido, sabe? Uma coisa que não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver. Cristo nunca pregou isso. Esse nunca foi o evangelho de Cristo. Os patriarcas não pregaram isso. A igreja primitiva não pregou isso. Nada disso foi falado por esses homens. Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante com um amigo lá no trabalho. Ele chegou para mim e falou assim, queria conversar contigo. Tá acontecendo uma coisa lá em casa que eu tô com problema com meu pai e eu tô com medo de tomar uma atitude e acabar desobedecendo meu pai. Olha só a preocupação dessa pessoa. Ele chegou para mim para perguntar se o que ele estava fazendo era desobediência ao pai dele. Eu falei, cara, por que você está preocupado com isso? Porque se eu desobedecer meu pai, eu sei que antes de mais nada eu estou desobedecendo a Deus. Olha que jovem, temente a Deus. Ele estava preocupado em desobedecer o pai dele e primeiramente, ter desobedecido a Deus. Aquilo que Davi, quando peca com Batseba, fala, pequei contra os céus e contra a terra. Antes de mais nada, Davi sabia que ele tinha pecado contra o Senhor. Então, esse jovem chegou para mim e falou isso. Eu falei, cara, como que eu gostaria que todos os jovens fossem assim? Como eu gostaria que todos fossem assim como você? Está preocupado em obedecer ao Senhor completamente e não preocupado com a sua justiça própria. Porque na história ele estava totalmente certo. Todo mundo que ouvisse aquela história ia falar, cara, tu tá certo, não tem nem o que discutir. Mas ele estava preocupado com isso. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que jovem abençoado do Senhor. Então isso é muito maravilhoso, sabe por quê, meus irmãos? Porque esse jovem está observando a palavra do Senhor. Esse homem, ele não está se dobrando às coisas desse mundo. Ao sentimento de justiça própria, de que eu tenho que ser feliz, não. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Nada a ver com a Bíblia. Mas, antes de mais nada, é a alegria do Senhor, é agradar o Senhor, é amar o Senhor, é temer o Senhor de todo o coração. Amém, meus irmãos? E por isso que o texto termina falando, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe do maná escondido, bem como lhe daria uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Antes de falar esse texto, meus irmãos, eu só queria falar uma coisa que eu não falei quando eu estava falando sobre a doutrina dos Nicolaítas, sobre a questão da graça, e a gente, às vezes, entende graça de uma forma tão errada, uma forma tão chula que a gente entende graça. Talvez seja a manifestação mais grotesca da graça, a gente entender a graça como algo que cobre todos os nossos pecados, a gente pode pecar livremente, e tá tudo bem, e é o favor imerecido, tá, mas e daí? Graça não é isso. Graça não é isso. E, meus irmãos, eu separei um texto que fala para os irmãos o que é a graça. O que a graça faz, na verdade? A graça tem 2 pernas. Ela tem 2 pernas. Olha só o que a palavra de Deus diz em Tito, capítulo 2, versos 11 e 12. Porque, primeiramente, verso 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestar a todos os homens. Primeira coisa, a graça salvadora. A graça do Senhor nos salvou. Nos salvou de quê? Dos nossos pecados. De uma vida totalmente errada. De uma vida totalmente escura. De uma vida totalmente de trevas. Ela nos salvou. Ou seja, ela nos livrou dos pecados passados. Ela acabou com o poder do pecado na nossa vida. Foi isso que o sangue de Cristo naquela cruz fez. A graça de Cristo fez. Só que o texto não para aí, o texto continua dizendo. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Ou seja, a graça não nos livrou apenas dos pecados passados, mas ela nos livra dos pecados futuros. Então, meus irmãos, se eu digo que a graça do Senhor está sobre a minha vida, eu continuo nos mesmos pecados, eu não conheci a graça do Senhor.
Mas a graça do Senhor tem duas pernas. A primeira é nos tirar de um velho homem, nos livrar de tudo. E a segunda é nos levar a renunciar às coisas dessa vida. Então, meus irmãos, a graça não nos exclui da culpa apenas. Não, ela nos exclui da culpa e continua nos fortalecendo para que vivamos piamente, piedosamente diante do Senhor, santos diante do Senhor, vencendo o pecado. Já falei isso algumas vezes. A graça do Senhor é o braço estendido de Deus, é o cetro de Israel, aquilo que nos faz vencer o pecado. Amém, meus irmãos? Então, a palavra de Deus diz isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe do maná escondido. 3 coisas Jesus promete aqui para a igreja. O maná escondido, uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Afinal, o que tem a ver? O maná escondido, a pedrinha branca e o novo nome. Então, meus irmãos, no deserto foi dado o maná para o povo. Caía ali uma espécie de um pão de mel ali, né, que os historiadores dizem, que o povo comia ali aquele maná e todos os dias eles saciavam aquele maná, só que chegou um tempo que eles foram para a terra de Canaã e aquele maná cessou. Quando eles chegam então na terra de Canaã, aquele maná cessa. E, meus irmãos, só quem tem acesso agora ao maná escondido, Cristo, são aqueles que o buscam. Porque esse maná foi dado para nós. Só que só posso ter acesso a esse maná aqueles que buscam o maná. E onde foi posto esse maná depois que o povo entrou, então, na Terra Prometida? Quando o povo entra na Terra Prometida, o povo fica situado, o tabernáculo, né, o lugar de adoração, fica situado numa cidade chamada Siló. E, meus irmãos, dentro de Siló, então se ergueu o tabernáculo do Senhor. E dentro do tabernáculo do Senhor existiam os utensílios, os 6 utensílios do tabernáculo, e o mais importante deles era a Arca da Aliança. E onde então foi posto o maná? Fala que então Deus fala para Moisés, Moisés, coloca dentro da Arca da Aliança, ou seja, a Arca da Aliança representa o próprio Cristo, não é à toa que a Arca da Aliança é feita de ouro por dentro e por fora, e no meio dela é feita de madeira, mostrando a natureza humana de Cristo. E, meus irmãos, dentro da arca tinham 3 coisas. A vara de Arão, que floresceu quando os homens foram contra ele, falando que Deus falava só por ele, porque só ele era escolhido. A segunda coisa era as tábuas da lei, ou seja, as tábuas dadas por Deus no Monte Horebe. E terceiro era o quê? Um pote contendo o maná. Então agora o maná estava onde? Escondido. Em quem? Na arca. Quem é a arca? É Cristo. A tampa da arca representa que é o propiciatório, o trono de Deus. Então o maná escondido está em Cristo. Então eu só posso comer desse alimento se eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu me alimento desse maná. Se eu não estou em Cristo, eu estou passando fome. E meu corpo perece, minha alma perece, até chegar ao inferno. E mesmo a segunda coisa que Jesus fala é uma pedrinha branca. E eu fui ver aonde tem essa pedrinha branca na Bíblia. Só tem em um lugar essa pedrinha branca na Bíblia, que é Paulo, diante de Herodes Agripa, ali, quando ele é levado preso em Jerusalém, ele passa por Festo, Félix, até ele chegar então e fazer a sua defesa diante de Herodes Agripa II. Ele começa a falar, ele fala assim, então, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes. Na época ele está falando que quando ele perseguiu os cristãos, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Essa palavra voto é a mesma palavra dessa pedrinha branca. Por quê, meus irmãos? Ao ver o que significa isso? Na verdade, existia um costume grego, né? Um costume romano, na verdade, que quando um homem ele era levado a julgamento, a sentença dele era dada em forma de pedra. Por exemplo, se fosse dada uma pedra preta para ele, isso que dizia que ele estava condenado. Se fosse dada uma pedra branca para ele, dizia que ele estava absolvido daquela culpa. Então, meus irmãos, o que Paulo está falando aqui é que todas as vezes que os cristãos eram encerrados, o que ele fazia? Ele dava uma pedra preta, ou seja, o voto negativo para aquele homem ser morto. É isso que Paulo está falando. Então, o que Cristo está falando para essa igreja? Que aquele que permanecer fiel, ele vai comer desse maná, ou seja, fazendo uma alusão já às bodas do cordeiro, ao banquete nupcial ali. E ele está falando, para esse homem eu vou dar uma pedrinha branca, ou seja, eu vou absolver ele dessa culpa, vou absolver ele disso. E nessa pedra vai estar o nome dele. E, meus irmãos, isso faz uma nova alusão àquilo que Isaías 62, 65 vai falar. A ti não mais chamarão desamparada. Mas, meus irmãos, ele vai falar assim, mas eu lhe darei o nome que minha boca nomeará. E olha o que o texto está falando, que ele receberia uma pedrinha branca com o seu nome. E o costume romano da época era o seguinte, todos aqueles que eram convidados para a festa, hoje quando a gente vai numa festa de 15 anos, um casamento, tem a lista de convidados, né? Você chega ali, fala o teu nome, a moça vai ali, tica o teu nome ali e você entra. Mas como é que era feito no Império Antigo, aqui no Oriente Antigo? Os homens recebiam uma pedra com o seu nome. Quando você chegava na porta ali do banquete, da festa, você entregava aquela pedrinha com o seu nome. E se você tivesse a pedrinha branca com o seu nome, você entrava. Se na pedrinha não tivesse escrito nada, você não entrava. Se fosse uma pedrinha preta, você não entrava. Tinha que ser uma pedrinha branca, talhado o seu nome. Que quem talhou o seu nome? O noivo, o dono da festa que talhou o seu nome. Só ele poderia talhar. Por quê? Porque tinha a assinatura dele na pedra. Olha o que está acontecendo aqui agora. O que essa igreja, o que está mostrando? A igreja indo para onde?
para o banquete, para as bodas do Cordeiro. Então, meus irmãos, aquele que vencer comerá desse banquete. Aquele que vencer, ser-lhe-á dada uma pedrinha branca com o seu nome, para poder então adentrar as bodas do Cordeiro. E quem são os que adentram as bodas do Cordeiro? Aqueles que serão salvos completamente e para sempre, e viverão eternamente com Cristo. É isso que ele está dizendo para aquela igreja. Permaneçam firmes, não se dobrem à doutrina de Balaão, não se dobrem à doutrina de Nicolaítas, mas permaneçam firmes, porque aos vencedores, esses participarão das bodas do Cordeiro. Esses sim participarão do meu banquete. Sabe por quê? Porque vocês são casados, você é casada comigo. Igreja de Pérgamo, você é casada comigo. Meu irmão, minha irmã, nós somos casados com Cristo. Nós não podemos olhar para o lado. Nós não temos opção de olhar para o lado. Nós só temos uma opção, olhar para Cristo. Contemplai-o e sereis iluminados. Quantas vezes já falei esse texto? E os vossos rostos não ficarão confundidos. Se nós tirarmos nossos olhos dele, nós seremos confundidos completamente. Mas Cristo nos chama a olharmos para ele. Então, meus irmãos, e o texto vai continuar dizendo aqui em 2 Coríntios, Paulo falando, porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Cristo é o nosso marido. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Oh, meus irmãos, como isso é sério, como isso tem acontecido. Homens que atingem uma espiritualidade diante do Senhor, sabe? Um grau de pureza diante do Senhor. Só que esses homens não se contentam com aquilo, eles querem passar. Não, tem que ter algo mais. Eu tenho que inserir, eu tenho que conseguir fazer. Meus irmãos, não. Cristo é simples, Cristo é profundo. E nos apeguemos a Ele completamente. Não queremos inventar teologias em volta de textos fora de contexto. A gente vai se perder, meus irmãos. Essa coisa de querer congregar tudo, de querer colocar tudo de qualquer... Vem como estás. Não, isso nunca foi bíblico. Não, arrependa-se. João Batista pregou o batismo de arrependimento. Jesus pregou o batismo de arrependimento. Arrependa-se. Não é vem como estás, você vai ser aceito. Não, arrependa-se. O primeiro passo é o arrependimento. O segundo passo é a lavagem nas águas. E o terceiro passo é a comunhão com Cristo. Assim dizia no desenho do tabernáculo isso acontecia. O mesmo texto continua dizendo aqui em 1 Coríntios, ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos... Olha só que coisa séria, meus irmãos. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da mesma nuvem. Todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual, todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Ou seja, experimentaram a mesma comida, a mesma bebida, o mesmo batismo, a mesma nuvem, a mesma coluna, a mesma salvação, a mesma libertação. Tudo. O que aconteceu com eles? Foram prostrados na areia do deserto, nas areias do deserto. Então, meus irmãos, eu posso experimentar milagres, profecias, curas, tudo. Posso ler essa Bíblia toda, posso fazer um seminário de teologia que for. Nada disso é mais importante do que amar a Deus. Quem não amar a Deus, pode ter certeza, não ouvirá do Pai. Vem bendito do meu Pai, possui o reino. Os irmãos podem falar o que for, podem mostrar teologias, meus irmãos. Por favor, meu maior medo é que a gente se engane com esse evangelho que está sendo pregado hoje. Meu maior medo é que a gente se engane com esse evangelho mentiroso que está sendo pregado, de garantias, de coisas que estão tudo já dadas para nós. Nada foi dado, meus irmãos. O que foi nos dado foi o Espírito Santo. O que foi nos dado foi o Espírito Santo. Provem os Espíritos. Quer saber se o homem é cheio do Espírito de Deus? Vê se ele fala sobre pecado. Se ele falar sobre pecado, é porque esse homem é cheio do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque é isso que o Espírito veio fazer. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se esse homem não fala do Espírito, se esse homem não fala de pecado, esse homem não tem Espírito. Não é cheio do Espírito de Deus. Então, meus irmãos, que nós nos dobremos à palavra verdadeira do Senhor. Essa é a palavra verdadeira do Senhor, meus irmãos. Nós comamos essa palavra, amemos essa palavra de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Nós nos debrucemos, nós sabemos de Gênesis e Apocalipse, tudo que diz essa palavra. Cada versículo, cada capítulo, cada livro. A gente come disso aqui todos os dias, seja a nossa comida todos os dias. Nos alimentemos disso daqui. Que é isso aqui, meus irmãos, que é a palavra de Deus. Isso aqui que é a espada afiada do Espírito Santo. Não tem como ir para uma guerra sem espada. Se eu for só com o escudo da fé, como o Tiago diz, a fé não é um fim em si mesma. Se eu só tiver o escudo da fé, eu vou tomar tantos dardos inflamados do inimigo que uma hora eu não vou aguentar mais. Só que eu preciso atacar. A melhor defesa é o ataque, né? Eu preciso atacar. E a forma de eu atacar é através da palavra de Deus. A forma de eu atacar é desembanhando a minha espada inflamada do Espírito Santo, indo de encontro ao combate. Amém, meus irmãos? E assim eu não vou ser enganado. Assim eu não vou ser misturado com esse mundo.
Porque sabe por quê, meu irmão? Porque nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a sua noiva. Né? Eu até tinha colocado uma foto de uma noiva com uma espada na mão. Nós somos uma noiva, meus irmãos. Nós somos a noiva de Cristo. Na nossa mão não tem um buquê, na nossa mão tem uma espada. E essa espada, ela tá na nossa mão, para que a gente acabe com essas amarras, acabe com todo o ensinamento errado, acabe com toda a heresia, com toda a doutrina de Balaão, com toda a doutrina dos Nicolaítas, com tudo aquilo que se levanta para trazer um evangelho fácil, um evangelho sem dor. Não, meus irmãos. Não. Existia um pai da igreja chamado Tertuliano, que ele falava isso, que o sofrimento é a semente da igreja. Então, meus irmãos, é duro viver nesse mundo, não é fácil viver nesse mundo, não é fácil as tribulações, aquilo que se levanta. Mas, meus irmãos, maior do que a alegria é a satisfação de estarmos diante do Senhor todos os dias. Nós somos a sua noiva, nós devemos nos apresentar diante do Senhor, naquele grande dia, puro, imaculado, santo, como a noiva do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra que eu queria dizer para os irmãos nesse dia é para que realmente nós nos voltemos para a palavra do Senhor. A igreja de Pérgamo era uma igreja fiel ao Senhor, mas que habitava na cidade onde estava o trono de Satanás. E sem ela perceber, sorrateiramente, como uma serpente, o diabo começou a misturar o povo. E a gente entende quando a gente lê o Antigo Testamento, por que Deus fala para o povo assim, antes de vocês entrarem na Terra Prometida, a primeira coisa que vocês têm que fazer, não entrem ainda. A primeira coisa é, expulsem os povos. Por que Deus fala isso para o povo? Por quê? Porque ele fala assim, se vocês não expulsarem, vocês vão se aliançar com essas mulheres e vão começar a se perverter, vão começar a idolatrar, vão fazer alianças erradas. Vocês vão misturar o sangue de vocês. E é isso que Jesus está falando agora para nós. Não pode se misturar o sangue. Não há como misturar o sangue do Cordeiro com o sangue dos bodes. Não há como misturar o sangue de Cristo com o sangue de Satanás. Não, meus irmãos. O sangue de Cristo, ele não se mistura. O sangue de Cristo, Cristo não dá glória a outro. Não. Só ele pertence à glória. Só ele pertence à glória. Então, meus irmãos, nós nos apartemos de toda e qualquer doutrina errônea, toda heresia, e nos voltemos totalmente para Cristo, totalmente para a palavra do Senhor. Aquilo que nós façamos uma introspecção, né? Aquele que se julga não tem necessidade de ser julgado por ninguém, como Paulo vai dizer. Então que a gente possa olhar para a nossa vida e falar quanto que eu tenho desagradado ao Senhor, quanto que eu tenho pecado contra o Senhor. E Deus possa então tirar esses males da nossa vida, para que nós nos apresentemos não mais com manchas, não mais sem sapatos, não com o cabelo desarrumado, não sem maquiagem, mas uma noiva pura, imaculada, embelezada, adornada, ornada com a salvação, como o Salmo vai dizer. Amém, meus irmãos? Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Agora eu vou ali ser pai pela segunda vez. Deus possa abençoar os irmãos nesse dia, né? Não sei o dia que o irmão está ouvindo, mas Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Amém? Deus abençoe a todos nesse dia e até a nossa próxima aula, nossa próxima igreja ali, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, graça e paz.